Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus. Fique à vontade, pode se assentar em nome de Jesus. Estou feliz, por ver algumas pessoas que há tempo tinha visto. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, estamos proporcionando sempre caras novas, pessoas maravilhosas, pessoas simpáticas estarem sempre conosco nesta noite. Eu quero, junto com todos vocês, meditar sobre o seguinte tema: nunca tente fugir dos propósitos de Deus. Amém? Pode ser assim? Pois você nunca vai conseguir. Então nós nunca devemos tentar fugir dos propósitos de Deus, pois toda tentativa será frustrada. Toda tentativa não terá sucesso se eu e você tentarmos fugir do propósito daquele que criou todas as coisas, daquele que é regente do universo, daquele que é dono de nós. Deus, Ele é um Deus de propósito. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Ele é um Deus de propósito. Nós, às vezes, realizamos coisas, falamos coisas, e não sabemos nem por que estamos realizando e por que estamos falando. E, às vezes, a gente chega até o ponto de dizer assim: eu não deveria ter falado tal coisa. Eu não deveria ter feito tal coisa. Isso nos mostra que, às vezes, a gente fala, às vezes, a gente age sem tanto propósito. Pois parte das nossas vidas é sem propósito. A gente não tem um objetivo, um foco, um alvo a alcançar, quando nós usamos muitas das vezes as nossas palavras, nossas atitudes. Mas Deus, Ele é diferente. Deus é diferente. Deus, Ele nunca se arrepende do que Ele falou. Deus nunca se arrepende do que Ele faz. Porque tudo que Deus faz é com propósito. Tudo que Deus faz é com objetivo. E Deus nos criou com objetivo, Deus nos criou com propósito. E a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então Deus tem propósito em nossas vidas. Então nunca tente fugir dos propósitos de Deus. Eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema, baseado na história de Jonas. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Faz assim para mim. Jonas, o profeta, um dos menores profetas da Bíblia, está entre os menores ali. A história de Jonas. Quantas vezes você já parou para refletir sobre a história de Jonas? Quantas lições você tirou da história de Jonas, dessa narrativa? Ela é uma história verídica. Alguns críticos da Bíblia dizem que a história de Jonas não existiu, que não é verdade, e que nem poderia estar junto aos livros que compõem a Bíblia, o cânon, os livros selecionados, inspirados. Mas a história mostra uma alta crítica positiva ao livro de Jonas. Provou que Jonas é um livro inspirado e é um livro verdadeiro. Alguns dizem que a história de Jonas aconteceu no tempo de Moisés. Alguém diz que Jonas era contemporâneo ali a Moisés. Essa foi uma história que Moisés contou. Mas que história é essa, irmãos? Que nos faz refletir sobre o tema que jamais a gente pode pensar, tentar, desejar fugir dos propósitos de Deus. Então vamos lá a história. O capítulo 1 de Jonas vai nos narrar o início de todas as coisas. Todas as coisas que aconteceu com Jonas. Eu costumo sempre dizer, antes de nós refletirmos, que cada capítulo aqui do livro de Jonas é um capítulo da vida de Jonas. Aqui está uma história bibliográfica,
Uma história que fala sobre a vida de uma pessoa. Os feitos de uma pessoa. Acontecimento que envolveu uma pessoa. E a história fala sobre a pessoa de Jonas. Então entenda o capítulo 1 como o primeiro capítulo da vida de Jonas, onde começa a desenvolver toda a história dele. E começa assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Emitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, como começa a história de Jonas aqui? Jonas recebendo uma mensagem de Deus. Mas antes vai dizer quem é o pai dele. Vai dizer que ele tem origem, que ele tem família. E que Deus se apresenta a Jonas e o destina a uma missão, destina a um propósito dele, de Deus. No versículo 3 diz que Jonas se levantou para fugir da presença ou da face do Senhor. Deus se apresenta a Jonas, manda que Jonas vá até a cidade de Nínive, pregue ali a sua palavra, porque a maldade daquela cidade chegou até Deus. E Deus, como ama a todos, não foi diferente o seu amor para com a cidade de Nínive, como até hoje não é diferente para com ninguém. Deus ama a todos, amém, irmãos? Deus ama tanto que nós estamos aqui. É ou não é? Será que nós éramos bonzinhos quando Deus nos chamou? Claro que não. A sua palavra nos dizer que Ele nos chamou, Ele nos aceitou como amigo quando nós éramos inimigo dEle e vivíamos em nossos delitos e pecados. Vivíamos nas trevas. Foi nesse estágio de vida, de inimizade contra Deus, que Deus nos amou. E Deus nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, demonstrando assim o seu grande amor por todos nós. E Deus continua chamando. Deus continua querendo mais e mais pessoas junto dele. Então Deus ama Nínive. E não queria destruir Nínive. E o que fez Deus? Designa Jonas para uma missão de resgate. Claro, não era Jonas que ia resgatar, era o Senhor. Mas Deus não faz nada na vida do ser humano se não for por meio de um outro ser humano. Amém, irmãos? Até os anjos, quando vieram aqui como mensageiros de Deus, porque anjos são mensageiros, quando eles vieram aqui para trazerem uma mensagem para o homem, eles vieram em forma de homem. Porque anjos são espíritos, sim ou não? São espíritos. Então, para que eles se apresentassem ao homem, eles tomaram forma de homem, corporaram. E levou a mensagem a Abraão, levou a Ló. Assim Deus sempre procurando se identificar. Porque se Deus quer levar algo ao homem, se Deus quer abençoar a mulher, Deus quer abençoar a humanidade, Deus usa alguém que faz parte dessa esfera humana. Por isso que nós fomos chamados para refletir esse Deus na vida das pessoas. E se nós não refletirmos, por culpa nossa, Deus talvez não seja refletido em alguns momentos na vida de outras pessoas, porque Deus ele não pode se apresentar na sua essência para se declarar para a pessoa, declarar a sua salvação, mas ele depende de você e de mim. Então hoje nós somos os anjos do Senhor, amém? Entenda a palavra anjos como mensageiros do Senhor. Hoje nós somos, vamos dizer assim, anjos encarnados, ou seja, mensageiros de Deus. Essa mensagem encarnou em nós, ela está em nós. Então Deus convida Jonas para ser esse anjo, esse mensageiro. A história vai dizer que Jonas
ele foi o primeiro missionário em terras estranhas. Jonas, primeiro missionário. Quando Deus disse, sai e vai. E aí o missionário transcultural, né? Jonas sai de uma nação e vai para outra pegar a palavra de Deus. Interessante que o versículo 3 que nós lemos, diz que Jonas, ele tentou, né? Planejou fugir da presença de Deus, indo para Tarsis. Deus mandou ele ir para Nínive. E ele agora estava destinado a ir para Tarsis. Provavelmente que bem diferente, bem contrário de onde Deus estava mandando ele primariamente. Uma pausa aqui. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Será que Jonas conhecia o Salmo 139? Será que o Salmo 139 nos dias de Jonas já existia? Se é que ele era contemporâneo a Moisés, não. Provavelmente que não. Mas vamos entender que Jonas não conhecia o Salmo 139, o qual apresenta um dos atributos de Deus, que é a onipresença. O que é a onipresença? É o poder, é a condição que um único ser tem para estar em todos os lugares. Eu costumo sempre dizer que Deus nem vai nem vem. E aí eu fico assim meditando. Porque muitas das vezes a gente vai viajar, alguém diz assim, vai com Deus, vem com Deus. Não é? Quem vai e quem vem somos nós. Deus, ele não sai do seu santo lugar. Porque a terra é como um grão de areia na palma das mãos de Deus. Deus é essa palma de mão aqui, ó. E o globo, a terra, é um grão de areia. Então Deus não tem para onde se mover, para se mexer. Então, aonde você for, você encontra Deus. Amém? Deus agora está aqui conosco e do outro lado extremo, que é o Japão, Deus também está lá. Porque tanto o Brasil como o Japão e outros países são como um grão de areia e Deus a palmas da mão. Então, Deus, ele não se move. Interessante que aqui o versículo 3 diz que Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus, escapando do propósito do Senhor, tentando se esvair do propósito de Deus, criando o seu próprio caminho, o seu próprio propósito. E aí diz que ele tentou ir para Tarsis. Olha, irmãos, daqui em diante a gente começa a ver os ais, né? Que podem vir, como veio para Jonas, podem vir sobre nós, quando nós tentamos fugir dos propósitos de Deus. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, mas não tente fugir, porque você não vai conseguir. Melhor é você se inclinar diante dele e deixar que ele faça a sua vontade, pois é melhor do que a sua. A dele é perfeita, boa e agradável. Não queira se distanciar do querer de Deus para você, querendo você seguir o seu próprio querer, a sua própria vontade. Não faz isso, porque não vai dar certo. Porque para onde você for, Deus ali está. Ele estará presente para fazer você cumprir o propósito dele na sua vida. Então não tente nunca deixar de cumprir o propósito de Deus, seja ele qual for, o mais surpreendente propósito. Pode ser a missão impossível. Se Deus te enviou para essa missão, ou te deu a missão, ela não é impossível, ela é possível. Porque se Ele te enviou, ela é possível. Ela pode sim acontecer. Porque Deus, Ele chama, capacita e Ele envia. Deus não tem propósito para nós, quando depende de nós, sem que antes Ele nos muna, né? Ele nos capacite para que esse propósito se cumpra em nossas vidas. Quando não se cumpre, é porque, na verdade, nós recusamos de uma maneira extrema o propósito de Deus. E olhe lá se ainda contra a sua vontade Deus não realiza, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dominante.
Ele é que me domina. E veja que Deus manda Jonas ir, ele tenta fugir da presença de Deus, querendo ir para Tarsis. Daqui em diante, a história vai nos mostrar que Jonas passou por momentos muito difíceis, momentos muito trágicos, surpresas e mais surpresas ruins na vida de Jonas. No tempo de Jonas, alguém diz que se tinha um entendimento que tinha uma crença que se existia deuses territoriais. Ou seja, Deus de cada região tinha um Deus. Jonas talvez, conhecendo essa tradição, esse ensinamento, talvez ele pensou assim: se eu fugir daqui, de onde eu estou, e indo para uma outra região, Deus não vai me encontrar, porque eu estou indo para uma região diferente. Porque se ele está falando comigo aqui, ele é daqui. Então eu vou sair daqui, eu vou para lá. Só que se Jonas assim pensou, ele estava completamente enganado. Porque o nosso Deus, ele é universal. Ele é o Deus do mundo. Ele não só é o Deus do Brasil, do Japão, ele é o Deus de todos os lugares, como nós já falamos. Então não tinha como Jonas fugir da presença do Senhor. Mas ainda assim ele tenta. E eu quero daqui em diante começar a refletir um pouco mais com vocês a respeito das consequências ruins que vieram sobre Jonas pelo fato dele colocar dentro do seu coração um propósito diferente do de Deus. Deus manda que ele vá para Nínive, ele se distancia da presença de Deus, indo para Jope, né? Por Tarsis. Interessante, irmãos, que diz a palavra aqui, que Jonas, ele decide ir para Tarsis e não para Nínive, e diz que ele comprou uma passagem para viajar no navio, sentido a Tarsis. E aqui, a primeira consequência que esse texto aqui vai nos mostrar é que Jonas compra a passagem e ele desce para o navio. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas uma das palavras que mais se repete aqui na história de Jonas, no capítulo 1, é a palavra desce. Eu não sei porquê. Será que a gente consegue tirar alguma lição dessa repetição da palavra desce? Quando não aparece a palavra desce, aparece uma palavra sinônimo. Ou o texto dá-nos a entender que ele desceu. Mas por que isso? Desde quando descer é vitória? Desde quando descer é sucesso? A não ser que se desça aos pés de Cristo, né? É o único descer que é sucesso, né? Quando é aos pés de Cristo, porque ele faz você subir. Contrário disso, é só humilhação, é só derrota, é só tristeza, é só sofrimento. E foi isso que Jonas começou a viver. Ele compra a passagem, ele desce para o navio. Jonas desceu para o navio. E dentro do navio, Jonas desceu para onde? Para o porão. Jonas foi dormir, coitadinho, estava cansado. Foi dormir. Desce para o navio, desce para o porão. Quando Jonas está dormindo, Deus começa a agir. Deus começa a mostrar a Jonas o propósito dele, a vontade dele. Deus começa a mostrar a Jonas que ele é soberano, que Jonas não é maior do que ele, que Jonas é criatura e ele, Deus, ele é criador. E quem é criatura não pode querer ser mais do que quem é criador. Você é criatura, eu sou criatura, Deus, ele é criador. E nós não podemos, momento algum, ser mais do que Deus, fazendo o contrário da sua vontade.
Jonas desce para a parte mais baixa ali do navio, para o porão, e Jonas vai dormir. E em meio a esse momento que Jonas está descansando, Deus move a natureza, porque a mesma é serva de Deus, pois ela, a natureza, reflete a glória do Senhor, quando nada faz e quando faz alguma coisa a mandado de Deus. E Deus usa ali o fenômeno da natureza, a tempestade, fortes chuvas, fortes ventos, e começa a jogar a embarcação de um lado para outro. Imagine a agonia da tripulação. Imagine a agonia do comandante, dos marinheiros e dos demais passageiros, e todos que ali estavam, tribulação. Em meio ao mar, aquele mar revolto, sem ter o que fazer, já tinham tentado de tudo, todas as técnicas, todas as experiências foram ali apresentadas e nada deu resultado positivo. Então eles entendem que era algo sobrenatural que estava acontecendo. Aqueles homens ali entenderam. Alguma coisa sobrenatural está acontecendo aqui, porque não tinha como acontecer. Não tinha como acontecer. Até hoje, algumas pessoas dizem que o naufrágio do Titanic tinha alguma coisa sobrenatural. Que não tinha como uma embarcação daquela, declarada a de primeiro mundo naqueles dias, a mais sofisticada, simplesmente naquele tombo que teve, né, com um pedaço de gelo, vamos dizer de uma forma bem grossa, né, afundar. Alguns dizem que achou estranho. Recentemente, a embarcação de um magnata, né, americano, não tinha por que a embarcação do cara afunda. Tinha tantas outras, não afundou. A dele mais sofisticada afunda. E uma das reportagens que eu peguei, o repórter dizia assim, mas não tinha porquê. Tinha tantas outras que poderia, não afundou só ela. E esses homens aqui estavam em desespero, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por que isso aqui? Mas naqueles momentos eles passam a ter um discernimento que algo sobrenatural estava acontecendo. E é verdade. Deus estava agindo. E Deus fez eles sentirem que Deus estava agindo. Mas eles não conheciam Deus que estava agindo. Por isso que Jonas os apresentou. E aqueles homens entraram em desespero, lançando as mercadorias, as bagagens, tudo no mar, para que a embarcação, a nau, se tornasse mais leve, para flutuar mais, para não ter que naufragar. Mas isso não deu resultado. Aí alguém se despertou, foi no porão e encontrou Jonas dormindo. Aí interessante, eu vi alguém comentando assim, explicando sobre isso e dizendo, tenha cuidado quem você bota dentro do seu navio. Porque talvez seja uma pessoa que Deus quer corrigir e esse castigo vai chegar até você. Eu não achei assim uma colocação tão... Também é porque o comandante está inocente aqui, né? Não existiu uma entrevista para perguntar quem é você, de onde você veio. Apesar que o comandante fez isso depois, em meio ao transtorno. Mas não tinha esse costume de fazer vamos fazer assim uma busca da vida da pessoa, como passageiro para entrar na embarcação. Então, eu acho que essa colocação fica assim meio que forçada, né? Um marinheiro colocou alguém que não conhecia, por isso que ele sofreu, porque a sentença veio para Jonas. Eu não vejo bem assim. O que eu vejo é o seguinte, que quando nós desobedecemos a Deus, quando a gente não coloca o propósito de Deus como prioridade na nossa vida, a gente deixa de caminhar no caminho que Deus trilha para nós, e nós trilhamos nos nossos próprios caminhos, o caminho aqui de decisões, o mal que vem sobre nós acaba atingindo outras pessoas também. Por eu ser desobediente, não querer andar no propósito de Deus, fazer a vontade do Senhor, viver como Ele quer para o louvor da sua glória, eu posso trazer consequências para a minha família. Porque minha família me ama.
minha esposa me ama, meus filhos. Então, se algo vem sobre mim, e não precisa Deus colocar, não, porque o mal está bem próximo de nós. As circunstâncias ruins estão bem próximo de nós, esperando só uma oportunidade para nos abraçar. Deus não precisa nem se mover para o mal nos atingir, porque Ele está bem pertinho de nós. Não foi isso que Pedro falou? Que o nosso inimigo, ele anda como? Nos cercando, esperando a oportunidade para ele. E qual é a oportunidade aqui? É não viver no propósito de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, mas a tempestade que veio sobre Jonas não foi do inimigo, foi de Deus. É verdade, sim, porque Deus também manda sofrimento para nos corrigir. Ele trabalha no sofrimento para o nosso bem. Ele trabalha no sofrimento para nos trazer de novo para o seu propósito, para a sua vontade. Sim, Ele é soberano. Ele usa o meio, a arma que Ele quer. E nós não temos que fazer nada a temer, porque nós não temos poder contra Ele. Nós somos criatura. Mas quero deixar claro também, se esse sofrimento que você vem a passar, eu passo, por estar desobedecendo a Deus, não seja um propósito de Deus, com certeza é do inimigo das nossas almas. Mas Deus tem misericórdia quando Ele tem propósito. Ele não deixa o inimigo nos vencer. Tampouco que Ele envia, mesmo como um sofrimento para nós, não deixa nos vencer. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é poderoso. Alguém chama Jonas, levanta, você não está vendo o que está acontecendo? Clama ao seu Deus, busca Ele, não temos mais o que fazer, vamos lançar sorte. Tinha esse costume, né, de lançar sorte, e nem quem a sorte caísse, com certeza aquele ali tinha traído, né, o amor, a atenção de seu Deus, tinha contrariado o seu Deus. Então eu queria saber quem era o pecador que estava ali no meio. Quem foi que contrariou esse Deus da natureza? Então a sorte foi lançada. E Deus permite que caia em quem? Em Jonas. Porque Deus estava tratando Jonas. Cai sobre Jonas. E aí, o responsável chamou ele e falou, vem cá, quem é você? E começou a entrevista. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? E aí Jonas confessa, eu sou judeu, sou servo do Deus Altíssimo, criador dessa tempestade aí, ó, dos céus e da terra e do mar. E tudo isso está acontecendo porque eu desobedeci a sua voz. Ou seja, eu estou tentando fugir dos propósitos de Deus. E aí, o que faremos? Me lança no mar, tudo isso vai se acalmar. E vocês podem ver que antes de lançar Jonas no mar, os marinheiros ali, os comandantes, quem estava cuidando daquela embarcação, daquela nau, tentaram de tudo para não fazer isso. Porque eles temiam pela vida de Jonas, não queria fazer esse mal. Mas chegou o momento que teve que lançar Jonas no mar. E lançou Jonas no mar. Então Jonas desce para o navio, desce para o porão e desce para o mar. 3 vezes Jonas desce aqui. E Deus envia o seu mensageiro. Quem é o mensageiro de Deus agora no mar para acudir Jonas, para salvar Jonas? O peixe, o grande peixe. E a gente aprendeu na salinha dos cordeirinhos, né? No Djap, antigamente, que foi a baleia. Ou alguém deu a entender que era baleia, mas não foi baleia. Porque a baleia não está dentro dessa... Ela não tem essa característica de engolir o ser humano, né? Não está dentro disso, mas a Bíblia diz que foi um grande peixe, foi um mensageiro do Senhor. Deus usando mais uma vez a natureza. E uma coisa interessante, será que Deus manda o peixe para corrigir Jonas ou para salvar Jonas? O que é que vocês acham? Oi? Para salvar Jonas. Onde foi que Jonas foi lançado? No mar. Jonas tinha tudo ou não tinha para morrer?
Deus começou já a agir com sua misericórdia. Olha, Ele está corrigindo e amando. Vocês entendem isso, amém, irmãos? Hebreus diz assim: Deus corrige a todos quanto amam. E se você não é corrigido, procure saber, será que eu sou amado de Deus mesmo? Porque o pai que ama o filho, a esse corrige. Então Deus aqui está corrigindo Jonas e envia esse peixe para engolir Jonas. E como era um grande peixe, esse peixe não fica em águas rasas. Provavelmente que ele desce para o fundo do oceano. Se o peixe pega Jonas aqui em cima, e ele não pode, o peixe, ficar na flor da água aqui em cima, ele desce, Jonas mais uma vez desce. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Jonas desce para a embarcação. Amém? Jonas desce para o porão. Jonas desce para o mar. Jonas desce para dentro do peixe, que esse foi para o fundo do mar. Na minha contagem aqui, talvez a sua deve ter dado mais. Jonas desce 5 vezes. Será que é pouco descer tanto na vida? Interessante, amados irmãos, que o capítulo 17, que é o último, ou melhor, o versículo 17, que é o último versículo do capítulo 1, vai dizer: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vocês não acham que é um milagre, não? Vocês não acham que, em meio à correção, Deus está mostrando um tratamento especial com Jonas? Quando foi que você ouviu dizer que um ser humano fica dentro de um peixe 3 dias e 3 noites e consegue sobreviver? Foi milagre de Deus ou não, irmãos? Foi milagre ou não? Sim ou não, irmãos? Foi, gente, porque só milagre explica isso aqui. Só milagre. No fundo do oceano, dentro de um peixe, 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Milagre de Deus. Mas Deus está agindo, porque Deus tem propósito. Deus vai corrigindo. É assim, Deus bate e assopra. Ele corrige e vai acalentando, mas Ele está agindo, porque o propósito dEle tem que se cumprir. O propósito dEle tem que ser real, porque Ele é Deus dos céus e da terra, como disse o próprio Jonas em resposta à entrevista que fizeram a ele. Então esse é o capítulo 1 da história de Jonas. Jonas, em uma tremenda situação infernal, vamos dizer assim. Quer saber mais onde Jonas está? Comece a ler o capítulo 2. Ele vai dizer que ele foi para o inferno. Meu Deus do céu. Inferno a gente entende assim, em todo o significado que tem a palavra inferno, que muitos entendem, é o pior de todos os lugares. É ou não é? Um certo cantor baiano disse que o inferno é aqui, né? Ainda que aqui é o pior lugar, gente. Que a gente vê tanta miséria acontecendo. Você está feliz em estar aqui, gente? Dentro desse contexto? Não. Das definições de inferno, eu acho que é o mais suave esse sistema que nós estamos vivendo aqui. Imagine as outras definições. Mas a definição que Jonas vai... A definição para o inferno que Jonas aplica aqui, não é além de ser uma situação, ele está falando a respeito de um local. Mas não é o local que a mitologia grega prega, que é um lugar onde tem fogo, que muitos até hoje creem. Não, o inferno é um lugar que tem fogo, onde Satanás vai ser queimado e tal. Satanás é espírito, ele vai ser queimado com fogo? Fogo é coisa física, queima espírito? Será que esse inferno aí não é outra coisa? É ou não é? Aí eu fico pensando assim, e o fogo lá eterno que vai queimar Satanás? Aí eu pergunto, será que é fogo mesmo, quando for queimar Satanás? Porque fogo vai queimar espírito? É uma ação poderosa de Deus que vai desfazer da ação de Satanás. Eu posso entender que fogo aqui é o máximo de uma coisa destruidora, consumidora. Deus vai fazer com que algo
destruidor destrua Satanás, a ponto dele não resistir. Então não tem nada destruidor mais do que o fogo. Não tem nada mais do que o fogo. E Jonas diz aqui no capítulo 2, estou parafraseando que o tempo não dá mais para ler, depois você pode ler. Eu fui para o inferno, eu fui para o abismo. As águas passavam fortes sobre mim, as correntes das profundezas me amarraram. Eu estava em desespero, eu estava em agonia. Pensa agora, Jonas dentro de um peixe lá no fundo do oceano, passando essa situação toda. Essa agonia que Jonas está passando. E aí até o versículo 5, Jonas ele narra esse sofrimento onde ele estava, esse estado emocional que ele estava vivendo, o local em si, a parte geográfica ali, todo o contexto de agonia, de desespero. E aí quando chega no versículo 7 do capítulo 12, ele diz: quando desfalecia a minha alma, ou seja, quando eu estava dando o último suspiro de vida, quando eu não estava aguentando mais, quando eu não estava suportando mais de estar no fundo do poço, lá na miséria, quando eu não estava aguentando mais, quando a minha alma, a minha respiração estava desfalecendo, quando o Senhor já estava prestes a me chamar para a glória, como muitos dizem, né? Que morreu vai para a glória. Aí ele diz assim: quando desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Interessante, né? Jonas até então não tinha se lembrado. Sabe por quê? Porque estava prevalecendo o seu eu. É ou não é? A gente às vezes não coloca o nosso eu maior do que o propósito de Deus. Sim ou não, irmãos? Jonas aqui está dizendo, quando eu estava vivendo a minha vontade, o meu eu, fazendo o que eu queria, eu não me lembrei do Senhor. Mas quando eu estava já a perecer, me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então Jonas, ele lembra do Senhor e ele começa a se arrepender. Ele começa a se entristecer de tudo aquilo que ele tinha feito. Ainda no capítulo 1 diz que ele confessou o pecado dele. Confessou ou não confessou? Confessou aos marinheiros: está acontecendo tudo isso por causa de mim. Eu contrariei o Deus Criador dos céus e da terra. Mas no 2 diz que ele se arrependeu. Às vezes as pessoas até reconhecem que pecaram, mas elas não se arrependem. Se arrepender é você sentir tristeza, dor, amargura pelaquilo que você fez. Isso que é arrependimento. E isso é a atitude de se arrepender que Deus aceita. E muitas das vezes nós estamos enganados quando nós falamos assim: eu senti que Deus me perdoou. Eu estive tratando um dia desse uma pessoa que errou. Assunto de família. Ele falou assim: eu sei que errei, mas eu não me sinto culpado. Falei: meu Deus do céu. Como Deus... E ainda ele falou assim: pastor, eu sinto que Deus me perdoou. Mas como, meu irmão, se você não se sente culpado, como é que Deus te perdoou? Deus não perdoa quem não se sente culpado, quem não chora pelo seu erro, quem não sente tristeza. Não é simples emoção, não, tem que vir lá da alma. Jonas diz assim: quando eu estava desfalecendo, eu compreendi e clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Olha, eu vou parar por aqui porque o tempo não dá mais. Mas isso aqui basta só em saber que a gente pode estar na miséria que for, por causa dos nossos erros, das nossas palavras, a nossa atitude. Se nós nos arrependermos, o Senhor nos tira do inferno e nos traz para o céu. Sim ou não, irmãos? Onde Jonas estava? No capítulo 1, no inferno. Vocês entendem o que é inferno? Buraco profundo, escuridão, lá no fundo do oceano. Não tinha nem mais para onde ir. Mas quando ele se arrepende, no capítulo 2 aqui, biografia, capítulo 2 da vida dele. Quando ele se arrepende, ele confessa, ele busca o Senhor em oração. Isso é importante. Buscar Deus em oração
quando admitimos que erramos, sejamos humildes, irmãos, de confessar a Deus em oração e buscar a face dele e clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me traz de novo para os teus propósitos. Me traz de novo para os seus caminhos. Eu errei. Admita. Porque quando você admitir, Deus vai falar com o mesmo mensageiro que te levou para o inferno. Ele vai mandar ele trazer você para o céu. O versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas em terra. Antes Deus tinha dito ao peixe que era para levar Jonas para onde? Para o inferno. O lugar mais de tormento que ele diz aqui que foi. Onde ele não podia nem respirar. Onde ele passou 3 dias e 3 noites. Porque Jonas estava em pecado. Mas quando Jonas se arrepende, esse mesmo mensageiro, peixe, Deus manda, fala com o peixe. Deus fala com o peixe, traga Jonas de volta, porque ele se arrependeu. Estou parafraseando essas palavras. Traz ele de volta. E a Bíblia diz que o peixe trouxe Jonas em terra e vomitou. Não deixou Jonas dentro dele, não. O peixe mesmo lançou Jonas para um lugar fixo, onde ele poderia ver Deus, onde ele poderia voltar a fazer a vontade do Senhor. Será que nós temos como tirar algumas lições para nós aqui, irmão? Sim ou não? Será que Deus falou o seu coração com essa história de Jonas? Por que ela foi escrita? Em meio a tanto descrédito dos críticos da Bíblia, das autocríticas, né? Por que ele ficou aqui? Porque Jesus usa essa história como um sinal messiânico dele. Quando alguém perguntou, dá prova que o Senhor vai morrer e ressuscitar, ele falou, olha, como o Filho do Homem passou o quê? 3 dias e 3 noites. Como Jonas passou, o Filho do Homem vai ter que passar. Aí um argumento muito forte daqueles que defendem que a história de Jonas foi verdadeira, diz assim, até Jesus usou a história de Jonas. Se fosse mentira, Jesus não usa mentira. Se ele usou a história de Jonas, porque ela é verdadeira. Agora eu te digo, se ela é verdadeira, pois ela é, não foi para a nossa lição? Será que o Espírito Santo conseguiu fazer você entender alguma coisa que você precisa mudar na sua vida? Ou entender agora para não errar à frente? Pois Deus me tratou nesta noite e me trata todas as vezes que eu prego a história de Jonas. Deus fala comigo. Porque muitas das vezes eu sou um Jonas da vida. Mas não quero ser o Jonas do capítulo 1. Quero ser o Jonas do capítulo 2. O qual se arrependeu humildemente aonde estava e Deus o levantou. Jonas estava concretado, que é a palavra original para a palavra sepultado, né? Ele estava ali, preso, e Deus o salvou. E outra coisa que é interessante aqui, irmãos, para terminarmos. Que distância tem o inferno, esse lugar de tormento onde Jonas estava, por causa da situação, para o céu? Pensa assim, lá na profundeza do mar ao céu, qual é a distância que tem? Parece ser grande, não é? Não parece ser muita? Lá no fundo do oceano, o céu cá em cima, olha a distância de um para outro. Mas parece que estava pertinho quando Jonas clamou a Deus. Ele só fez clamar e o peixe o trouxe de volta. Olha como tudo fica maravilhoso quando Deus age em nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te criou para o louvor da glória dele. Você não pode viver para outro Deus. Os outros são falsos. Deus não é um Deus territorial. Ele é um Deus único. Ele é o Senhor. E ele diz em Isaías 55, agindo eu, quem chegará à minha altura para me impedir? Quem? Eu desafio. Quem vai me impedir de agir? Porque ele é Senhor, irmãos, de todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, abraça esse Deus maravilhoso.
Abraça esse Cristo maravilhoso. Não deixe por nada. Não queira seguir os seus caminhos. Procure sempre seguir os caminhos do Senhor. Fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável a nós. Amém? Vamos orar? Você está grato a Deus? Por favor, se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus neste momento?